Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2, bem-vindos de volta à nossa segunda semana aí. A gente já tinha falado de designação no vídeo anterior, e agora a gente vai falar sobre uma forma mais geral do problema de designação, a designação generalizada, tá? Bom, basicamente a designação generalizada, o que você tem? Você tem o seguinte, você tem um funcionário e ele pode estar alocado a mais de uma tarefa, tá certo? E aí você fala, poxa, então ele pode pegar quantas tarefas ele quiser? Não é bem assim. Por quê? Porque agora a gente vai ter uma capacidade do funcionário, capacidade de cada funcionário ir, tá? Então, isso aqui é um conceito importante para ele não pegar um funcionário pegar todas as tarefas, né? Você tem que ver a capacidade desse funcionário ir, né? Agora, além disso, você vai ver também, vai ter uma matriz, que é uma matriz que indica qual é o gasto de recurso do operário I para fazer uma tarefa J. Então, por exemplo, esse funcionário aqui pode gastar menos recurso para fazer essa tarefa aqui do que esse. E esse pode gastar menos recurso para fazer essa tarefa aqui, essa terceira tarefa. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso problema de designação com essa modificação. Eu tenho aqui um funcionário 1, tá certo? Então, aqui, se eu colocar o funcionário 1 para fazer a tarefa 1, eu vou ter um gasto A1 de alocar o funcionário 1 para fazer a tarefa 1. Mas, se eu colocar o funcionário 1 para fazer a tarefa 2, eu vou ter um gasto, que é o A12, para fazer desse funcionário para fazer essa tarefa, vezes a variável se ele está ou não fazendo essa tarefa. Então, esse lado da inequação está falando o seguinte, qual é o gasto de recursos que a minha alocação do funcionário para as tarefas vai ter, e aqui eu tenho a capacidade máxima do operário 1, tá? Legal. Então agora a outra coisa que vai ficar interessante é a seguinte, veja o seguinte, eu tenho os funcionários aqui, né? E esses funcionários vão estar sendo alocados para essa tarefa não ficar sem alocação. Então essa restrição que era lá da designação é mantida, não é modificada, tá? E aí o que vai acontecer agora? O nosso modelo completo, ele vai ficar muito próximo do que era antes, só que agora eu tenho uma restrição aqui, que é essa restrição de capacidade de uso dos recursos e de capacidade dos funcionários em realizar as tarefas, né? Repara que ela tem indexada em I. I é o índice dos funcionários. Então, para cada funcionário I, eu tenho uma capacidade B de I e eu tenho um uso de recursos A e J, que depende da alocação do funcionário I para a tarefa J. Tá? Legal. Então, o que tem que tomar cuidado aqui? No problema de designação, eu conseguia resolver com o simplex, por exemplo. Eu conseguia resolver com métodos de programação linear, consegui obter a solução. Por que aqui eu não vou poder obter a solução com o simplex? Porque a matriz resultante das restrições, ela só pode ter valores menos 1, 1 e 0, ou seja, ser unimodular, para que eu consiga resolver usando o simplex. Tá? Que aí eu garanto que a solução do simplex, a solução do problema linear, vai coincidir com a solução do problema inteiro. Isso aqui não é verdade, então significa que eu não posso, por exemplo, colocar aqui x e j maior ou igual a zero, não pode ser uma variável real, eu teria que definir ela como uma variável binária, e isso aumenta o custo computacional da gente resolver o nosso problema, tá? Enfim, a gente vai ter que usar métodos de programação inteira, né? Vai ter que tomar esse cuidado aqui, tá? Então, isso aqui é o que eu acho interessante para a gente conhecer de designação generalizada. No próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente pode colocar no GUSEC esse problema, tá? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.